Área é um assunto muito importante para qualquer prova de matemática. Para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer os vestibulares seriados, para quem vai fazer as universidades particulares. É muito, mas muito difícil uma prova de matemática que não tem alguma questão de área. Agora, claro, a área é um assunto extenso. Como é que eu separei a nossa aula de hoje? Eu vou falar de cada quadrilátero desse em separado, lembrando a fórmula da área, mas o nosso foco será na resolução de problemas, tá, gente? Então, eu vou falar na área do retângulo, lembro a fórmula, faço problemas. Lembro da fórmula do quadrado, faço problemas. Lembro da fórmula do trapézio, faço problemas. Retângulo. O que é um retângulo, gente? Retângulo é um quadrilátero, claro, então 4 lados, mas em que os lados opostos são sempre, não esquece disso, os lados opostos do retângulo, ou dos retângulos, são sempre iguais. Então, esse ladozinho aqui é igual a esse, o lado lá de cima é igual. E a gente chama, claro, os lados do retângulo, tá, gente? De quê? De base, né? Eu tenho aqui, um ladozinho aqui, que eu vou chamar de Bzinho, tá? E um outro ladozinho aqui, que a gente vai chamar de H. E aí, como vocês já sabem, esse B e esse H nada mais é do que a base, né? Aqui a gente chama de base e aqui a gente chama de altura. Então, tem uma galera que fica perguntando por que não chama a altura de A, professor? Porque a gente costuma chamar de A a área, né? Então, a área de um retângulo nada mais é do que o produto, né, gente, da base pela altura. Tenho a impressão que essa não é a dificuldade de vocês. As fórmulas são importantes, sim, mas o foco será na interpretação dos problemas. Preparados? Tranquilo? Então, já anota aí, retângulo, cálculo de área, base vezes altura. Então, eu vou fazer 2 exemplos mais diretos para vocês, só para a gente aplicar a fórmula, e aí eu entro nos problemas para que a gente possa realmente usar a interpretação, tá bom? Tranquilo? Show de bola? Escreve aí quanto é a área do retângulo em A e quanto é a área do retângulo no B. Então, área do retângulo em A, base vezes altura. Então, a base é quanto, gente? É 7, a altura é 3. Esse produto aqui é 21. Mas vou chamar a atenção já agora, porque isso vai ser muito importante em alguns exercícios mais na frente. A base aqui é 21, o quê? 21 centímetros quadrados. Gente, não pode desconsiderar essas unidades, né? Se eu estou multiplicando centímetro com centímetro, eu vou encontrar a área, claro, em centímetros quadrados. Quanto é a área aí na letra B? Base 10 vezes a altura 2. Isso aqui vai dar 20 metros quadrados, porque agora está em metro. Mas deixa eu fazer uma perguntinha a vocês. Escreve aí para qual é a área maior? Do retângulo em A, que deu 21, ou do retângulo em B, que deu 20? E aí? Qual desses retângulos tem a maior área? O A, que deu 21, ou o B, que deu 20, gente? Escreve para mim isso. Qual é o que tem maior? Escreve aí, retângulo A ou retângulo B? Retângulo B, né? Cuidado para não confundir isso. 21 é centímetros quadrados e 20 está dado em metros quadrados. Lembra da tabelinha? Lembra, não esquece. Não vou precisar nisso nessa questão não, tá? Mas só para lembrar aí, quilômetros quadrados, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Lembra? Cada casa dessa que eu desço, eu vou dividir por 100. Cada casa dessa que... Aliás, desculpa, né? Eu vou multiplicar por 100. E cada casa dessa que eu subir, eu vou dividir por 100. Um pouquinho mais na frente vai aparecer algum exercício que a gente vai usar isso, tá bom? Vamos lá para os probleminhas. Carlos decidiu pintar 2 paredes do seu quarto com uma cor diferente. Para isso, ele escolheu uma lata de tinta azul, cujo rótulo diz que o rendimento é de 15 metros quadrados. Vamos entender, teve algumas pessoas que não entenderam o que significa.
Ó, o rótulo da lata, gente, está dizendo que a lata rende, ou seja, o rendimento da lata, 15 metros quadrados. Uma lata eu posso pintar 15 metros quadrados. Mas lembra que Carlos quer pintar 2 paredes, beleza? Até o momento eu não sei nada sobre as paredes. Aí ele diz, se as paredes que Carlos pretende pintar é retangular, olha aí, gente, ó, retângulo, de medidas 10 metros de comprimento por 3 metros de altura, quantas latas de tinta, no mínimo, Carlos precisará comprar? Então, gente, ó, é uma questão de área, mas é uma questão que eu vou usar uma comparação. Porque, vê bem, primeiro, claro, a gente vai calcular a área de cada parede, né? Vai escrevendo para mim aí, gente. Quanto é a área de cada parede? Escreve aí quem já fez isso. Ó, então, uma parede, então tá aqui. Ele diz que tem comprimento 10 metros e altura 3 metros. Lembro que o desenho é só um esboço para te ajudar. Você não é obrigado a desenhar, não, tá? De tão simples que é a questão. Então, escreve aí, gente, quanto dá a área de cada parede. Ó, e aí? Letícia já está escrevendo aí, ó. Quanto é a resposta? Sofia escrevendo aí que a área de cada parede, ó, base 10, vezes a altura 3, isso aí, Sofia, 30 metros quadrados. Beleza? Então, 30 metros quadrados é a área de cada parede. Mas lembra que Carlos quer pintar 2 paredes. Então, ó, Carlos vai pintar 2 paredes. Então, 2 paredes de 30, Carlos vai pintar, gente, ó, 60 metros quadrados. Então, ele precisa de tinta suficiente para pintar 60 metros quadrados. É isso que eu costumo falar muito, gente. Ó, calcular e interpretar são sinônimos, mas não necessariamente um é fazer o outro. Ou seja, quando você calcula a área, não necessariamente você resolveu o problema. Você calculou a área de uma parede, mas a interpretação vai além disso. Uma parede é 30. Carlos precisa pintar 2, então ele precisa pintar 60 metros quadrados. Ó, cada lata de tinta pinta quanto? Pinta 15. Então, Carlos vai precisar de quantas latas, gente? É tão simples que você faz isso de cabeça. Já vai escrevendo para mim aí quantas latas, tá, gente? É tão simples que você faz de cabeça. Mas se você quisesse, ó, você podia fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Nem precisa de tão simples, mas poderia. Regrinha de 3 como? Ó, assim, ó. Lata e metro quadrado, ó. Uma lata, 15 metros quadrados. Quantas latas para pintar 60 metros quadrados? Mas como eu disse, ó, é tão simples que você consegue perceber que está aumentando em 4 vezes. Ou seja, uma lata pinta 15, mas a gente precisa pintar 4 vezes mais. Se a gente precisa pintar 4 vezes mais, então quantas latas a gente vai precisar? Vai precisar de 4 latas. Beleza, gente? Tranquilidade. Letra D. Isso, gente, é um típico problema do Enem. Como assim? O que significa um típico problema do Enem, professor? É um problema que traz uma contextualização real, cotidiana, com um comando no final. Comando é a pergunta. Ó, acompanha comigo o texto aí para quem, por algum motivo, ainda não acompanhou. Ele diz assim, ó. Uma pessoa possui um quarto retangular de 5 metros de largura por 6 metros de comprimento. Isso é o quarto. A imagem fica claro aí, ó. 5 de largura por 6 de comprimento. Tá aqui, ó. 5 de largura por 6 de comprimento. É o quarto total. E quer utilizar parte da área do quarto para fazer o closet. Pequeno cômodo usado como quarto de vestir. Também retangular, conforme a figura. Então, veja. O quarto é tudo. 5 por 6. O closet é só
esse retângulo azul dentro do quarto. Ou seja, é parte do retângulo maior. Aí ele continua. Sabendo que Y é 1/4 do comprimento. Gente, olha para cá, ó. Y é um pedacinho do close, ó. É 1/4 do comprimento do quarto. E que a área do closet é 4,5 metros quadrados. Olha que essa é um pouquinho diferente da anterior. Ele não está pedindo para você calcular a área. Ele já está te dando que a área do closet é 4,5. Ele quer a largura X em metros desse closet. Ó, eu coloquei a figura aqui para ficar um pouquinho maior. Ok? E aí, quem pode me dizer isso aí, ó? Letícia já detonou dizendo que é letra C. Mas vamos lá, vamos entender isso. Qual é a primeira informação que a gente deve calcular aí, gente? Ó, esse Y daqui, ele deu para a gente, não deu? Ele disse que é 1/4 do comprimento. 1/4 do comprimento. Ó, e o comprimento está aqui embaixo, gente, ó, 6. Então fica fácil, ó. 1/4 de é sempre transformado em produto. 1/4 de 10 é 1/4 vezes 10. 1/4 de 15 é 1/4 vezes 15. 1/4 de 6 é 1/4 vezes 6. Isso aqui fica como? Ó, aqui embaixo tem 1, né, gente? 1 vezes 6 dá 6. 4 vezes 1 dá 4. Então, eu acabei de achar que Y é 1,5. Pronto, galera, já matei tudo, tá? Lembra que ele já me deu a área, né? Ó, ele já me disse que a área é 4,5 metro quadrado e pede X. E aí? Quem ainda não tinha feito isso, escreve para mim aí, quanto é X? Lembra? A área de um retângulo é base vezes altura. Eu acabei de achar uma medida, 1,5. Quero achar a segunda, já sabendo que a área é 4,5. Ó, a área de um retângulo é base vezes altura. E eu já sei que isso é 4,5. A base é 1,5. A altura é o X. E isso está dando 4,5. Então, eu vou pegar esse 1,5 que está multiplicando e vou passar dividindo, né, gente? Então, eu vou encontrar aqui, ó, que o X, ó, 4,5 dividido por 1,5. Não tem que ter medo disso, ó. 4,5 dividido por 1,5 dá 3. 3 metros. Por quê? Porque todas as medidas deste problema foram dados em metros. Então, claro, eu vou achar a minha medida em metro. E aí, escreve para mim aí, o que é que vocês acharam desse problema? Fácil ou difícil? E aí? Um jornal cobra seus anúncios pela área utilizada. Ou seja, o valor a ser cobrado depende da área que você utiliza no jornal. Fernanda decidiu vender seu apartamento e, para conseguir um comprador rapidamente, resolveu colocar um anúncio no jornal da cidade. Sabendo que é pedido, ó, R$30 por centímetro quadrado de publicidade, quanto Fernanda teve que pagar por um anúncio retangular de base 6 centímetros e altura 5 centímetros? Então, veja, tem que saber a fórmula da área de um retângulo? Claro que tem. Mas só saber a fórmula da área de um retângulo sem interpretar não te dá a resposta. Vamos entender aí o processo para quem não entendeu aí na leitura. Fernanda quer vender o seu apartamento rapidamente. Tem alguma Fernanda conosco aqui ao vivo? E aí, tem sim ou não? Então, Fernanda, ela vai comprar, ó, um retângulozinho lá no jornal. Ela comprou um retângulo para colocar, vendo meu AP. Então, ela colocou lá o anúnciozinho lá, ó. Eu coloquei uma casa, mas ela quer vender o apartamento. O anúncio ela comprou a de 6 centímetros
por 5 centímetros. Tá? Ou seja, o anúncio que Fernanda comprou vai ter uma área de quanto, gente? Escreve para mim aí. Quanto é a área? Arthur já meteu bronca aí, já deu o valor que Fernanda vai pagar. Mas quanto é a área? Antes de saber quanto ela vai pagar. É um retângulo, né? Ó, a área de um retângulo, base vezes altura, ou seja, 6 vezes 5, 30 centímetros quadrados. É assim que o jornal calcula. O jornal pega, opa, vem cá, Fernanda, qual é a área que tu usou aqui? Ah, vamos calcular. É de 30 centímetros quadrados? Aí ele vai lá e olha, peraí, quanto cobra por cada centímetros quadrados? R$30. Então, ó, o valor a ser pago, veja, o problema não foi resolvido. Foi resolvido a área. O problema vai ser resolvido agora. 30, ó, R$30 por cada centímetros quadrado. Como você está usando 30, ó, 3 vezes 3, 9. Ó, então, na verdade, não é 90, né? Essas alternativas aí estão o quê, ó? É R$900, viu, gente? Coloca um zerinho aí, ó, nessa letra D. Aliás, acrescenta aí uma letra E. Pronto. Quadrado. O que muda em relação a um retângulo? Bom, do ponto de vista dos quadriláteros, você já sabe, né? Um retângulo, só os lados opostos são iguais. O quadrado tem todos os lados iguais, tá? Claro, além dos ângulos iguais, né? Mas ó, todos os lados iguais. Ângulos de 90 graus também. Ó, eu posso chamar esse aqui de base, esse aqui de altura e calcular a área da mesma forma que eu estava calculando antes, gente. Base vezes altura. Escreve para mim aí, sim ou não? Eu posso fazer isso? Eu posso chamar base e altura também no quadrado e informar e calcular a área como base vezes altura. Posso sim ou não? Escreve para mim aí se eu posso fazer isso. Eu posso sim. Posso calcular a área do quadrado como base vezes altura também. Só que vocês não vão encontrar assim em livro nenhum. Por quê? Porque no quadrado, como o Arthur já tinha escrito, ó, os lados são iguais. Então é comum que a gente escreva aqui, ó, lado e lado. Mas, ó, a base é o lado, a altura é igual, é o lado. Por isso que a gente diz que a área de um quadrado, ó, é o lado ao quadrado. Mas, ó, nada mais foi do que uma repetição da base vezes a altura, tá bom? Agora, como no quadrado a base e a altura são iguais, eu posso calcular a área de um quadrado como lado ao quadrado. Fechou? Vamos para o exercício. A área de um quadrado, simplesmente, ó, lado ao quadrado. Então, lembra que 5 ao quadrado, para quem está esquecido, é 5 vezes 5. Isso aqui vai dar 25. 25 o quê, Eduardo? 25 nada, porque quando eu olho para a figura, tem 5 sem nada. Então, 25. Agora, na letra B, aí sim, ó, quando eu vou calcular a área da letra B, ó, lado ao quadrado, 8 ao quadrado, ó, 8 vezes 8. Agora sim, ó, 64 centímetros quadrados, ok, gente? Agora sim, ó, 64 centímetros quadrados, que é, tá? Então ele diz, ó, a prefeitura de uma cidade gasta R$33 por metro quadrado de grama plantada. Sabendo que uma praça que possui o formato de um quadrado, olha só a figurinha aqui, ó, quadrado, foi totalmente revestida com essa grama e que os lados dessa praça medem 18 metros, tá? Cada. Quantos reais a prefeitura gastou nessa obra? Galera, é igualzinho a anterior. A anterior era um retângulo e era jornal, mas é igual. Igual em que sentido? A gente calculou a área para saber quanto pagava no anúncio.
Aqui a gente vai calcular a área da praça para saber quantos metros quadrados de grama vai ser plantado, para saber quanto a prefeitura gasta na grama. E aí? Vamos fazer um quadradozinho aqui para dar um suporte. Precisa não, gente, mas quem gosta aí, ó. Então tá aqui a praça, é um quadrado. Quadrado de lado 18 metros. Então, bora começar calculando a área dessa praça. Lembra que a área de um quadrado é 18 ao quadrado. Gente, escreve para mim aí quanto dá 18 ao quadrado. E 18 ao quadrado, 18 vezes 18, né, gente? Ó, 18 vezes 18. Vamos fazer aqui, ó. Para quem não fez ainda. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 6 com 4, ó. 14. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 1 dá 1. Quando a gente somar aqui, né, tudo, vai dar 4, 12, 3. Então, a área da praça, 324 metros quadrados. Cuidado! Essa é a área da praça, é a área da grama, já que a praça foi toda coberta de grama. Só que cada metro quadrado de grama, né, gente, custa quanto? Custa R$ 33. Então, eu tenho que multiplicar a área por 33. Alguém perdido, gente? Tá tudo certinho aí? Vamos calcular agora dinheiro, tá? Cuidado para não se perder. Ó, aqui em cima era a área, aqui é dinheiro. Então, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1 que subiu, 7. 3 vezes 3, ó, 9. 3 vezes 4, gente, 12. Então, vai 1 de novo. É igualzinho, né? Por 3, não precisa nem fazer de novo, já está tudo aqui, pronto. Agora é só somar. Então, aqui vai dar 2, 7 e 2, 9. Aqui dá 16. Vem 1, 10. Ó, prefeitura vai gastar quanto? Vai gastar R$ 10.000, 692, sem nenhuma propina, viu? É dinheiro limpo, é prefeitura honesta. Então, R$ 10.692 com a grama. Não é para calcular a área, ele já deu a área, ó. Ele diz que um quadrado tem área 25 centímetros quadrados, tá aqui dentro, ó. Esse é o maior. E um outro quadrado, ó, tem área 9 centímetros quadrados. Ele quer o perímetro da figura, tá, gente? E aí? Essa questão pegou muita gente, hein? Quem me diz aí quanto é o perímetro dessa figura? Veja, a área vai ajudar a gente encontrar os lados de cada quadrado desse, mas tem um detalhezinho no final, um pulo do gato que vocês precisam ver para chegar à resposta real. Para que a área dê 25 de um quadrado, quanto deve ser o lado, gente? Escreve aí. 5, exatamente. Então, já tenho aqui, ó. 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui em cima, tá? É o que eu pintei aí de vermelho. Bora agora, tem outro quadrado cuja área é 9. Se a área é 9, essa medida é quanto? É 3. Exatamente. É 3. Veja que eu já pintei quase tudo da figura. Lembra que perímetro é a medida, ó, de tudo que a figura tem, ó. E já está quase tudo pintado. Falta só um trechinho aí, gente, que é aí onde você tem que ter o pulo do gato. E agora, toda essa medida daqui, toda essa medida é 8 centímetros, né, gente? Toda. E toda essa medida aqui de cima, ó, é 5 centímetros. Como é que eu acho essa medida aí que não está pintada ainda?
Pessoal, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Tá vendo esse pedacinho aqui que eu quero saber? Se eu trouxer ele aqui para cima e colocar ele aqui. Ó. Vê bem. Eu estou colocando ele aqui em cima. E tá vendo esse pedacinho aqui? Eu vou colocar ele aqui, do lado aqui, ó, ó. Então, vou tirar esses dois. É como se eu estivesse colocando um aqui do lado e outro lá em cima. Concorda que sem precisar saber exatamente qual é a medida desse trechinho aí em roxo, eu sei que eu fiquei com, no final das contas, ó, um retângulo. Vê. Que o lado aqui embaixo é 8, aqui em cima também é 8, que aqui é 5 e que aqui é 5. Pronto. Ó, eu peguei na prática os pedacinhos que eu não sabia, coloquei lá em cima e coloquei aqui do lado. E aí fechou o retângulo. E o lado do retângulo eu já tinha. Então o perímetro agora é só somar. Ó. 8 mais 8 mais 5 mais 5. Isso aqui vai dar o quê? 26 centímetros. Ó. Show de bola. Show de bola. Tá?